Você já ouviu falar que helicópteros de guerra foram interpretados como os gafanhotos do Apocalipse? Pois é, mas será que essa é a melhor forma de entender as profecias? Muitas previsões sobre o fim dos tempos falharam porque focam em eventos específicos, como guerras no Oriente Médio, sem considerar o verdadeiro propósito das profecias bíblicas. Os adventistas do sétimo dia adotam um método diferente. Enxergam as profecias dentro do grande conflito entre Cristo e Satanás. Daniel 2 nos dá um panorama da história até o estabelecimento do reino eterno de Deus. Estamos no período final, antes da volta de Cristo, e a verdadeira batalha não é a geopolítica, mas espiritual. Em vez de temer cada nova crise mundial como o cumprimento final da profecia, devemos estudar a Bíblia com humildade e oração, buscando a verdade e nos preparando para o verdadeiro clímax da história, o retorno de Jesus. E eu convido você a estudar a lição da Escola Sabatina deste trimestre e aprender mais sobre como estudar a profecia bíblica. E no canal Bom da Bíblia você poderá acompanhar um resumo e comentário deste estudo. Vamos juntos aprender mais sobre a Palavra de Deus e as suas profecias. Olá, bem-vindo ao nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina. A lição dessa semana tem como título Alguns Princípios da Profecia. E o verso para memorizar se encontra em Jeremias 9, versículo 24, que diz: Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Muitos cristãos veem as profecias bíblicas como um mistério insondável. Há quem evite livros como Daniel e Apocalipse por achá-los complicados ou até mesmo assustadores. Mas será que Deus nos deu sua palavra para nos confundir? Certamente não. A Bíblia afirma que Deus deseja que o conheçamos. Jeremias 9, versículo 24, nos ensina que o verdadeiro motivo de glória não está no conhecimento humano, mas em conhecer a Deus e seus atributos, misericórdia, juízo e justiça. E isso inclui o estudo das profecias, pois elas revelam o caráter e os planos de Deus para a humanidade. Durante séculos, os cristãos estudaram as profecias com seriedade, e Deus sempre proporcionou clareza para aqueles que buscavam entendimento. O apóstolo Paulo nos exorta à unidade no entendimento das Escrituras. 1 Coríntios 1, versículo 10. O que significa que Deus deseja que conheçamos e interpretemos sua palavra corretamente. Então, qual deve ser nossa atitude? Primeiro, buscar a Deus antes de buscar respostas. A profecia não é apenas sobre eventos futuros, ela nos revela quem Deus é. Devemos estudar as Escrituras com um coração sincero, buscando mais a Deus do que apenas informações. Segundo, estudar com humildade e oração. Daniel 12, versículo 4 nos fala que nos últimos dias o conhecimento se multiplicará. Isso significa que Deus revelará mais de sua palavra àqueles que o buscarem. Terceiro, aplicar as verdades bíblicas na vida diária. Hebreus 4, versículo 12, nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz. O estudo da profecia não deve ser apenas intelectual, mas deve transformar nosso coração e nos preparar para a volta de Cristo. Deus quer que você o conheça de verdade. Ele deseja que você entenda suas promessas e confie nele. Não tenha medo da profecia. Peça ao Espírito Santo discernimento e deixe que a palavra de Deus fortaleça sua fé. E você, tem buscado conhecer mais a Deus através das Escrituras? Que tal começar hoje com um coração disposto a aprender? Que você faça do estudo da palavra de Deus, das profecias, uma realidade na sua vida. Lição de domingo: quem lê, entenda a importância de uma leitura guiada pelo Espírito.
Imagine que você entra em uma livraria e se depara com uma prateleira cheia de livros sobre profecias bíblicas. Você abre um e descobre que o autor diz que o anticristo já veio. No outro, ele ainda está por vir. Em um terceiro, dizem que é apenas uma metáfora. Com tantas interpretações, alguém pode pensar: será que é possível entender a Bíblia? Jesus, no entanto, nos dá uma resposta clara. Em Mateus 24, versículo 15, ele diz: quem lê, entenda. Essa expressão mostra que Deus deseja que compreendamos sua palavra. Não é um livro enigmático para confundir, mas uma revelação para aqueles que buscam com o coração sincero. O problema surge quando a Bíblia é lida apenas como um livro de literatura, sem a direção do Espírito Santo. Muitos estudam as Escrituras da mesma forma que analisam mitologias antigas, sem reconhecer que ela é inspirada por Deus. Em Jeremias 9, versículos 23 e 24, nos lembra que o verdadeiro conhecimento não está na inteligência humana, mas em conhecer ao Senhor. Assim como um violinista pode tocar qualquer música em um violino antigo, há pessoas que distorcem a palavra para encaixá-la em suas próprias ideias. Mas Apocalipse 1, versículo 3, nos lembra: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Deus nos convida a estudar, mas com humildade, oração e submissão ao Espírito Santo. Que atitude temos ao ler a Bíblia? Buscamos entender a verdade de Deus ou apenas confirmar nossas próprias opiniões? Um incrédulo, certa vez, foi visto lendo as Escrituras. Perguntaram o que ele estava fazendo e ele respondeu: procurando lacunas. Essa é a postura errada. A Bíblia não foi escrita para ser julgada por nós, mas para nos julgar e transformar. Então, quando pegarmos a Bíblia para ler, lembremos das palavras de Jesus: quem lê, entenda. E que nossa oração seja: Senhor, abra meus olhos para enxergar a Tua verdade. Lição de segunda-feira: Deus deseja ser conhecido, o essencial para a nossa vida. Já esteve em um país estrangeiro sem saber o idioma? Você tenta se comunicar, mas não encontra as palavras certas. É frustrante. Agora, imagine essa barreira entre nós e Deus. Ele é infinito, onisciente e seus pensamentos estão muito além dos nossos. Isaías 55, versículo 9. O problema não é que Deus não possa falar conosco, mas que nossa mente limitada não consegue compreender completamente sua grandeza. A Bíblia nos ensina que o conhecimento de Deus é insondável. O Salmo 139, versículos 1 a 6, diz que Ele nos conhece profundamente, antes mesmo de falarmos uma palavra. Romanos 11, versículo 33, declara que seus juízos são inscrutáveis e seus caminhos impenetráveis. Então, se nunca entenderemos tudo sobre Deus, qual deve ser nossa atitude? Aqui está a boa notícia. Deus deseja ser conhecido. Ele nos revelou tudo o que é necessário para a nossa salvação. 2 Timóteo 3, versículos 14 e 15, afirma que as Escrituras nos tornam sábios para a salvação por meio de Cristo. Deus não exige que compreendamos tudo, mas que aceitemos e pratiquemos o que Ele nos revelou. Isso nos leva a uma pergunta importante: será que estamos focados no que Deus nos revelou ou obcecados com o que não entendemos? Algumas pessoas passam a vida debatendo detalhes teológicos, tentando resolver mistérios que pertencem apenas a Deus. Mas Jesus nos chama para algo mais simples e profundo: conhecer e viver o que Ele já nos ensinou. O próprio Senhor, Criador de tudo, veio ao mundo e se entregou por nós. Isso é o mais importante. As profecias apontam para Cristo e seu sacrifício, nos levando ao essencial: Deus nos ama e deseja nos salvar. Em vez de nos perdermos em especulações, devemos nos perguntar: estou vivendo o que já sei sobre Deus? Ele nos convida a crescer no conhecimento dele, mas acima de tudo, a confiar e obedecer.
que possamos buscar a Deus com humildade, sabendo que Ele já nos deu tudo o que precisamos para segui-lo. Lição de terça-feira: a ordem para selar as palavras. A verdade no tempo certo. Imagine encontrar um cofre fechado e trancado por séculos, com segredos preciosos guardados dentro dele. Mas um dia, alguém finalmente tem a chave para abri-lo. Algo semelhante aconteceu com o livro de Daniel. No capítulo 12, verso 4, Deus ordena que Daniel encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Ou seja, a compreensão das profecias só se tornaria clara no futuro. Isso difere do Apocalipse, onde Deus ordena a João não selar as palavras da profecia. Apocalipse 22, versículo 10, pois o tempo estava próximo. Enquanto o Apocalipse era para ser entendido desde o início, Daniel estava selado até que chegasse o tempo apropriado. Mas quando esse tempo chegou, os estudiosos notaram que a profecia dos 1260 anos, mencionada em Daniel e Apocalipse, terminou em 1798. Após essa data, um grande despertamento profético aconteceu, especialmente com Guilherme Miller e o movimento adventista, que destacou a importância das 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12. A profecia de Daniel 12, versículo 4, se cumpriu. O conhecimento profético se multiplicou. Por outro lado, muitos ainda vivem em escuridão espiritual. Conceitos bíblicos claros como o sábado e a verdade sobre a morte são ignorados ou distorcidos. Enquanto a palavra de Deus ensina que o sábado foi estabelecido no Éden e que os mortos dormem aguardando a ressurreição, grande parte da cristandade segue tradições humanas. Então, qual é a nossa responsabilidade? Se hoje temos acesso a esse conhecimento, devemos ser gratos e humildes, mas também temos um chamado: compartilhar a verdade. Deus revelou essas profecias no tempo certo, para que seu povo estivesse preparado e ajudasse outros a compreenderem seu plano. Portanto, ao estudar Daniel e Apocalipse, não devemos apenas buscar conhecimento, mas perguntar: como posso viver essa verdade e compartilhá-la? Que Deus nos ajude a sermos luz em meio à escuridão e fiéis àquilo que Ele revelou para nosso tempo. Lição de quarta-feira: estudando a palavra. O método correto para compreender a Bíblia. Ler a Bíblia sem contexto é como tentar montar um quebra-cabeça com poucas peças. Imagine que você encontra 3 peças. Uma mostra um cavalo, outra uma galinha e outra uma vaca. Você pode pensar que está montando um cenário de fazenda, mas conforme encaixa mais peças, percebe que há uma cidade, montanhas e muito mais. O mesmo acontece com o estudo da Bíblia. Separamos um versículo aqui e outro ali, mas sem o quadro completo, corremos o risco de interpretar errado. Por isso, a Bíblia nos ensina a estudá-la de maneira cuidadosa. Mateus 5, versículo 18, diz que nenhuma parte da palavra passará até que tudo se cumpra. 2 Timóteo 3, versículos 15 a 17, afirma que toda a Escritura é inspirada e útil para ensinar e corrigir. E Lucas 24, versículo 27, nos mostra que o próprio Jesus explicou as Escrituras, começando por Moisés e os profetas. Ou seja, a melhor forma de entender a Bíblia é permitir que ela se explique por si mesma. Infelizmente, muitos estudam a Bíblia apenas de forma fragmentada, escolhendo versículos isolados para apoiar suas ideias. Isso acontece especialmente com as profecias. Algumas pessoas pegam textos fora do contexto e tentam encaixá-los em eventos atuais. O problema é que essas previsões frequentemente falham e então precisam ser ajustadas repetidamente. O mesmo ocorre com doutrinas fundamentais. Há quem use textos mal interpretados para negar a verdade sobre o sábado ou o estado dos mortos. Alguns citam Colossenses 2, versículo 16, para dizer que o sábado não precisa mais ser guardado, sem considerar
o contexto. Outros usam Lucas 16, versículos 19 a 31, a parábola do rico e Lázaro, para afirmar que os mortos estão conscientes, ignorando o ensino bíblico sobre a morte como um sono. Como devemos lidar com isso? Com paciência, estudo sério e humildade. Precisamos seguir o exemplo de Guilherme Miller, que dedicou-se ao estudo profundo da Bíblia, comparando textos e buscando entender o que Deus realmente ensina. Não devemos debater para vencer discussões, mas apresentar a verdade com amor e clareza. Que nossa oração seja: Senhor, ajuda-me a estudar Tua palavra com um coração sincero, buscando a verdade e não apenas o que me agrada. Assim, cresceremos no conhecimento e poderemos ajudar outros a enxergar a beleza da revelação divina. Lição de quinta-feira: literal ou simbólico? Como interpretar as profecias bíblicas? Uma das maiores dificuldades ao estudar as profecias bíblicas é entender quando um texto deve ser interpretado literalmente e quando deve ser visto como simbólico. Muitas pessoas fazem isso de forma errada, baseando-se em associações modernas em vez de deixar que a própria Bíblia explique seu significado. Por exemplo, alguns afirmam que o urso de Daniel 7 representa a Rússia, porque hoje esse animal é um símbolo desse país. No entanto, a Bíblia deve ser interpretada dentro do seu próprio contexto, não com base no que os símbolos significam hoje. A maneira correta de interpretar profecias é permitir que a Bíblia explique a si mesma. Por exemplo, de acordo com Daniel 7, versículo 7, 8, versículo 3, chifres representam reinos ou poderes políticos. De acordo com Apocalipse 1, 16 e Efésios 6, 17, espada simboliza a palavra de Deus. E de acordo com Apocalipse 12, versículo 1, 21, versículo 2 e outros versículos, mulher representa a igreja. Se seguirmos esse princípio, a maior parte do simbolismo profético se torna clara. Agora, surge uma pergunta: por que Deus escolheu usar símbolos em vez de falar diretamente? Uma das razões é a proteção de seu povo. Imagine se o Apocalipse falasse diretamente contra Roma. A perseguição à igreja primitiva, que já era intensa, teria sido ainda pior. Além disso, os símbolos despertam curiosidade e fazem com que os sinceros estudem profundamente a palavra de Deus. O que isso significa para nós hoje? Primeiro, nem tudo será fácil de entender, mas devemos focar no que já compreendemos. Muitas profecias já se cumpriram, provando que a palavra de Deus é verdadeira. Isso fortalece nossa fé. Segundo, o estudo da Bíblia exige paciência e dedicação. Deus não nos revela tudo de uma vez, mas à medida que buscamos e estamos prontos para entender. Terceiro, a profecia sempre aponta para Cristo e sua obra de salvação. Se um estudo profético nos leva apenas ao medo ou especulação, mas não fortalece nossa confiança em Jesus, estamos interpretando errado. Portanto, que possamos estudar as Escrituras com humildade, permitindo que a própria Bíblia explique seus mistérios. Deus deseja que compreendamos suas mensagens e nos convida a confiar que Ele tem o controle de tudo. Lição de sexta-feira, nosso estudo adicional, o estudo das profecias e o fortalecimento da fé. Muitas pessoas acreditam que as profecias bíblicas são um mistério impossível de entender, mas a própria Bíblia nos encoraja a estudá-la. Jesus disse: quem lê, entenda. Mateus 24, versículo 15. E o livro do Apocalipse começa com um convite claro: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Apocalipse 1, versículos 1 e 3. O objetivo das profecias não é apenas revelar eventos futuros, mas fortalecer nossa confiança em Deus. Quando vemos que profecias escritas milhares de anos atrás se cumpriram com precisão,
percebemos que a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é a palavra viva de um Deus que conhece o futuro e tem o controle de todas as coisas. Um exemplo claro disso está em Daniel capítulo 2, onde Deus revelou ao rei Nabucodonosor um sonho que mostrava a sucessão de reinos ao longo da história: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e, por fim, os reinos divididos da Europa. Tudo isso aconteceu exatamente como Deus previu. Esse estudo nos leva a confiar que Deus realmente dirige a história e que suas promessas são seguras. Cuidado com as interpretações especulativas. Infelizmente, muitas pessoas tiram textos proféticos do contexto e criam interpretações especulativas. Algumas ligam profecias a eventos modernos sem um estudo cuidadoso, o que pode gerar confusão e até descrédito na palavra de Deus. A Bíblia nos orienta a sermos criteriosos. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Para evitar erros, precisamos, primeiro, estudar a Bíblia como um todo, permitindo que ela mesma explique seus símbolos e significados. 2. Comparar Escritura com Escritura, sem forçar interpretações baseadas apenas em nossa época. Terceiro, manter o foco em Cristo, pois todas as profecias apontam para Ele e para seu plano de salvação. O estudo das profecias não deve ser um exercício intelectual frio, mas algo que impacta nossa fé e nos aproxima de Deus. Ele nos mostra que Deus não nos deixou no escuro sobre o que está por vir. Ele deseja que conheçamos seu plano. A profecia nos dá esperança e segurança, pois revela que Deus está no controle da história e da nossa vida. Nosso maior chamado não é apenas entender os eventos futuros, mas preparar nosso coração para estar ao lado de Cristo quando Ele voltar. Que possamos estudar a palavra com humildade e dedicação, permitindo que Deus fortaleça nossa fé e nos guie em toda a verdade. Que Deus abençoe você, que você faça do estudo diário da palavra de Deus uma realidade e que ao estudar a palavra de Deus, as profecias, a sua fé seja dia após dia fortalecida.